eu quero convidar para vir aqui à mesa o perito criminal federal João José de Castro Batista Valim, para apresentar a palestra Os Novos Paradigmas das Perícias Criminais da Operação Lava Jato. Boa tarde. Vou apresentar Vou falar um pouco da história. A formação acadêmica, em 1997, graduou em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2006, com formação em Perito Criminal Federal pela Academia Nacional da Polícia Federal. Em 2014, especialista em Ciências Policiais pela Escola Superior de Polícia. Atuação profissional. De 98 a 2006, assistente técnico adjunto do Banco do Brasil e Sul América Seguros. 2006 a 2015, inúmeras perícias de engenharia e documentoscopia na Polícia Federal. 2009 a 2013, chefe da Unidade de Criminalística na Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente. De 2013 a 2014, gestor do Grupo de Perícias de Engenharia e Meio Ambiente da Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná. 2014 e 2015, gestor de Grupo de Perícias da Operação Lava Jato. Trabalhos em congressos. Apresentou diversos trabalhos em congresso, como avaliação pelo método involutivo no Seminário de Perícias de Engenharia Civil. Apresentou trabalho em Conferência Europeia de Ciências Forenses e passo a palavra para o nosso perito e boa palestra. Boa tarde, obrigado, doutora Narda. Boa tarde ao público. Queria agradecer inicialmente ao Ebraop pela oportunidade de apresentar esse tema, que acho que é de curiosidade de toda a população brasileira. E também parabenizar o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul por sediar esse evento tão importante. De antemão, eu gostaria de apresentar como é que deu origem à Operação Lava Jato, fazer um breve histórico. A Operação Lava Jato teve início com dois embriões. Um deles foi um inquérito aberto para identificar um eventual superfaturamento na refinaria Getúlio Vargas, a Repar, em Curitiba. Naquela época foi encaminhada a denúncia de que haveria superfaturamento na construção, na ampliação da refinaria, mas de forma genérica, sem muita indicação de qual contrato teria sido objeto de fraude, qual empreiteiro estaria envolvido. Isso foi encaminhado para o setor técnico-científico. Na época, não me encontrava em Curitiba. E o perito que recebeu essa demanda para fazer o levantamento começou a ter um trabalho de pesquisar, se aprofundar no como se dava os contratos da Petrobras e requerer junto à estatal dados que pudessem subsidiar ele para poder chegar a alguma conclusão, algum indicativo ou algum norte de como proceder essa perícia, que até então diferente das demais perícias que a Polícia Federal já tinha em mãos. Ocorre que a Petrobras, nesse momento, nesse interim, ela acabou por não enviar a documentação requerida num primeiro momento e começou a despachar inúmeras papeladas com detalhes de projeto, detalhes de especificação de materiais, mas sem apontar de forma mais objetiva quais contratos poderiam ter indício de irregularidade, ou ainda sem sequer encaminhar os demonstrativos de informação de preço, que são as planilhas que orientam a contratação. Independente dessa investigação da refinaria do Getúlio Vargas, ocorria no âmbito da Polícia Federal a investigação do senhor Alberto Youssef, doleiro já conhecido da época do Banestado, da Operação CC5, que ainda continuava com as práticas de lavagem de dinheiro. A investigação do senhor Alberto Youssef acabou revelando novos indícios de irregularidades ligados à movimentação financeira para agentes públicos e políticos
E, entre esses agentes públicos, começaram a surgir alguns nomes de funcionários da Petrobras. A partir da investigação do Alberto Youssef, a Operação Lava Jato se deu início com o mandado de prisão e busca e apreensão de documentos e provas na sua residência, no seu escritório de trabalho, bem como de outras pessoas que estavam envolvidas com o mesmo. Com escutas, eu vou até nominar aqui o material que foi obtido, né, para desencadeamento da operação. As escutas telefônicas, agendas, dados de computadores, mensagens telefônicas, documentos físicos e as delações. Na verdade, as delações foi um encaminhamento natural dessas evidências que suportaram que o senhor Alberto Youssef e o senhor Paulo Roberto Costa acabassem por, não tendo mais opção de negar os fatos, eles acabaram fazendo um acordo para cumprir, para prestar esses depoimentos. Talvez os senhores estejam recordados do depoimento do Paulo Roberto Costa, onde ele começa a nominar algumas empreiteiras, informando que essas empreiteiras receberiam vantagem financeira para repassar dinheiro elas repassavam dinheiro ao Paulo Roberto Costa, que repassava a alguns agentes políticos, na ordem de 3%. E, pelas palavras do senhor Paulo Roberto Costa, esse valor de 3%, ele era um valor que era acrescido ao BDI de determinadas obras da Petrobras. Com base nas empreiteiras que o senhor Paulo Roberto Costa indicou como repassadoras de dinheiro de propina, deu-se início à fase 7 da Operação Lava Jato. Até então, as fases 1 a fase 6 eram fases dedicadas a operadores de lavagem de dinheiro e alguns agentes públicos da Petrobras. A partir de então, da fase 7, até um nome propício, juízo final, iniciou-se o processo também de investigação mais profundo das empreiteiras. E criou-se na Operação Lava Jato duas vertentes de investigação, uma ligada às empreiteiras e outra ligada à operação de lavagem, e que remonta até o próprio embrião da operação, que é o caso do superfaturamento da Repar, e a investigação propriamente do seu Alberto Youssef. Posto isso, né, a partir desse momento em que a operação alcançou as empreiteiras, havia-se necessidade de tratar dessa participação das empreiteiras nas obras da Petrobras, o que foi gerado um desafio para constituir provas que indicasse a existência de cartel, sobrepreço, aditivos e a própria movimentação financeira advinda do eventual sobrepreço decorrente de preços abusivos na execução dos contratos. Para esclarecer um pouco como é que funciona o processo licitatório da Petrobras, para poder explicar um pouco a parte seguinte é um pouco mais técnica, eu gostaria de explicar que a Petrobras, acho que a maioria sabe, ela não segue a Lei 8666, e ela possui um decreto próprio, onde ela possui um cadastro físico, um cadastro de empresas, onde essas empresas têm uma classificação conforme sua qualificação técnica e conforme a sua capacidade técnica, sua qualificação financeira. E quando é iniciado um processo de construção, ampliação ou reforma de alguma obra da Petrobras, o setor de engenharia ele indica qual é o nível, quais são os parâmetros exigidos para aquela determinada obra. E o setor que cuida do cadastro vai indicar, para essa obra, tais empresas são habilitadas a participar desse convite. A Petrobras, então, formula um convite para todas as empresas repassadas pelo setor de cadastro e encaminha o mesmo convite para um setor de quantificação e um setor de precificação, que é dentro da gerência de engenharia. O setor de quantificação vai pegar todos os dados que são também disponíveis para as empreiteiras e vai levantar as quantidades de materiais, insumos necessários para a execução daquela obra,
com base na mesma documentação que as empreiteiras têm, e ela poderá também suscitar dúvidas, pedir esclarecimentos que também serão repassados às demais empreiteiras, como se fosse uma outra empreiteira participante do certame. É montado a quantificação do projeto, e essa quantificação é repassada ao setor de precificação, que, por sua vez, vai pegar esses quantitativos, vai usar a sua base de dados de produtividade e vai, com base nas referências de preço que eles consideram as mais corretas, vai determinar um valor que eles chamam de estimativa Petrobras. Essa estimativa da Petrobras ela vai ser secreta, é confidencial, e ela vai, num envelope lacrado, até a comissão de licitação. Isso como é que é o modelo, né? Se realmente é assim, isso é outro caso. Esse envelope lacrado chega à comissão de licitação, que vai abrir durante o processo de abertura das propostas, ela vai abrir essa estimativa Petrobras. Dentro da estimativa da Petrobras, vai ter um limite de aceitabilidade, que, em geral, para a maioria dos contratos, ele varia de menos 15% a mais 20%. O que é isso? A Petrobras adota como analogia uma norma da Associação Internacional de Engenharia de Custos, que identifica que, a partir do momento que você faz um orçamento para uma determinada obra, 80% das obras, o custo final em 80% das obras, ele vai oscilar entre menos 15% e mais 20% daquele orçamento inicial, sem considerar alteração de escopo e contingências. Então, a Petrobras faz uma analogia de que, a partir do orçamento que ela estima, é possível que haja um orçamento até menos 15% abaixo ou até mais 20% acima. E ela considera que esses valores, entre menos 15% a mais 20%, são valores aceitáveis. Os valores que estão abaixo de menos 15% ou acima de mais 20%, eles não são considerados aceitáveis, mas podem ser analisados de forma específica. Por exemplo, se uma proposta está... A menor proposta está abaixo de menos 15%, a Petrobras pode chamar essa empresa e pode pedir para essa empresa esclarecer como é que ela chegou a uma proposta abaixo de menos 15%. Se as explicações justificativas da empresa que apresentou a menor proposta forem aceitas pela Petrobras, ela poderá aceitar essa empresa como vencedora e fechará o contrato pelo valor abaixo do limite de aceitabilidade nela. Diferentemente, caso uma empresa apresente uma proposta acima de 20%, no caso de todas as empresas apresentarem propostas acima de 20%, ela chamará as empresas para saber se elas podem chegar a mudar a sua proposta. Elas chamam a empresa para saber se entendeu realmente como é que foi feita o projeto, se ela teve alguma dúvida do projeto que pode ser esclarecido no momento, e vai questionar ela se é possível que ela abaixe esse valor sem revelar qual que seria o limite. A empreiteira que apresentou acima de 20% pode querer baixar um pouco, ela pode não querer baixar. E, caso ela não abaixe dos 20%, né, nenhuma empresa abaixe dos 20%, todas as propostas são desqualificadas e poderá ser chamada uma nova licitação com uma nova análise. Nesse caso, a estimativa da Petrobras é sujeita a uma nova análise pelo setor de engenharia e de quantificação e precificação, para ver se há algum entendimento errado também por parte da Petrobras, com os valores que foram apresentados pelas empreiteiras, e é feito um novo bid, que eles chamam de rebid, tribid, dependendo do número de vezes que esse fato ocorre. Ainda quando uma empresa apresenta uma proposta dentro dessa margem de até 20%, a Petrobras tenta, de alguma forma, obter um desconto do valor. Ela analisa... nesse momento é aberto, então, o demonstrativo de informação de preço da empresa vencedora. O demonstrativo de informação de preço, eu vou explicar mais adiante, é uma planilha detalhada de preços que toda empreiteira tem que apresentar no certame. No entanto, apenas a planilha da empresa vencedora é aberta e analisada.
todas as outras empresas que foram derrotadas, que não sagraram vencedoras no certame, elas levam de volta para o seu escritório a planilha que ela teria que ter apresentado na abertura das propostas. Então, de posse dessa demonstrativa de formação de preço, a Petrobras pode sugerir alguma redução de preço do valor. Eventualmente, há um desconto aí simbólico de entre 0,5% e 1% nos contratos que nós temos analisados. Bom, o primeiro desafio que nos foi imposto e que nós nos propusemos a fazer é identificar a existência do cartel. Na verdade, o cartel já havia identificado a existência. O que restava é haver alguma prova material de que o cartel realmente agiu, para que algumas empreiteiras que estavam negando até aquele momento, ou continuam ainda negando, não conseguissem refutar alguns elementos materiais da existência desse cartel. Nós adotamos análise probabilística, análise estatística e análise de teoria dos jogos para abordar a questão do cartel. Essa aqui é uma análise de distribuição de frequência, onde a gente pode observar, no eixo X, seriam a variação de preço de uma proposta em relação à média das propostas de cada licitação. Isso para licitações das refinarias de Abreu e Lima e do Comperj. Esse diagrama, essa distribuição de frequência, ela, em tese, deveria seguir mais ou menos aquilo que, por analogia, a Petrobras adota, né? Ou seja, que 80% das propostas deveriam se situar entre menos 15% e mais 20%. Nós identificamos que esse intervalo entre menos 15% a mais 20%, existiam 64% das propostas, ou seja, não estava perfeitamente aderido à ideia da Petrobras de que o mercado o mercado internacional funciona com 80%. Agora, o que seria mais grave, né, nesse caso, esse valor são das próprias licitações da Petrobras, não tem nenhuma relação com a distribuição que ocorre que a Associação Internacional fez. O mais grave no caso aqui, e o que a gente conseguiu utilizar para apontar de forma mais precisa a existência de conluio, é que em algumas licitações a vencedora situava-se muito próximo à diferença de 20% da estimativa da Petrobras. A segunda, terceira e as demais colocadas situavam acima de 35%. E a gente fez um estudo, usou essa distribuição para calcular qual que é a probabilidade, né, no caso dessas três outras concorrentes, situarem-se nesse parâmetro de distância da estimativa da Petrobras. Em alguns casos, a gente chegou a identificar que seria a possibilidade de 1 em 1 milhão, né? Ou seja, haveria necessidade de ocorrerem 1 milhão de licitações para que eu tivesse 3 propostas com aquele parâmetro de preço. Não obstante isso, né, a proposta da vencedora também está, né, no limite máximo de 20%. Como é que isso se repetiu ao longo dos contratos, das licitações? Nesse gráfico aqui, no eixo X, é um coeficiente entre o número de empresas que, em tese, comporiam o cartel, naquela denúncia inicial de que o cartel seria formado por 15 empresas no ano de 2009 e 2010, e o número de empresas totais participantes da licitação. Cada ponto nesse gráfico é uma licitação. No eixo Y, a gente tem a diferença entre a média das propostas daquela determinada licitação com relação à estimativa Petrobras. Se nós pegarmos aqui o valor 1, que é o valor onde a média das propostas seria igual à estimativa Petrobras, nós vemos que poucas licitações a média ficou abaixo da estimativa da Petrobras.
E o mais grave nesse caso é identificar que onde todas as empresas faziam parte da relação do cartel, é onde há a maior diferença entre a média das propostas e a média e a estimativa Petrobras. Apesar desse coeficiente de correlação não ter sido muito alto, esses pontos aqui eles já são suficientemente indicativos de uma existência de cartel. E como é que a gente se propôs a atacar esses contratos, né? Quais contratos nós vamos eleger, né? Petrobras nós fizemos uma linha de corte na quantia de 100 milhões de reais e conseguimos identificar que, ainda assim, os contratos acima de 100 milhões representavam mais de 100 contratos, cerca de 110, 113 contratos, eu não lembro o número exato. E quais desses... nós não temos corpo técnico suficiente para fazer 113 análises de contratos atualmente, né? Então, como é que nós vamos atacar isso sem que a gente perca uma energia desnecessária e perca o foco, principalmente com relação à Operação Lava Jato, em que o tempo tem sido uma ferramenta preciosa para que os processos têm sido tão céleres que está dando uma resposta que a sociedade está esperando. E não seria a perícia que seria a âncora que impediria que essa embarcação navegasse. Nós, então, começamos a utilizar esse gráfico aqui e esse outro gráfico aqui como parâmetro de orientação em quais contratos nós deveríamos atacar. É o que o Alan falou mais cedo, né? Como a gente faz para trabalhar com operações onde você há uma massa muito grande de exames a ser feito, né? A gente faz tudo, faz os maiores, faz os que têm algum outro indicativo de denúncia, ou usa, de repente, uma ferramenta estatística para fazer isso, né? Nós optamos em usar essa ferramenta para trabalhar na análise desses contratos. Bom, voltando à planilha da demonstração de informação de preço, ela, de forma geral, ela é apresentada, dividida em 3 disciplinas, sendo que são 2, né? Fornecimento e projeto, construção civil e montagem eletromecânica. A disciplina de fornecimento e projeto, né, englobaria... Bom, projeto seria a mão de obra técnica mobilizada para fazer os projetos executivos ao longo da execução da obra. Então, ele tem engenheiros, desenhistas, cadistas, projetistas, e necessariamente não estão locados no canteiro ou estão locados no canteiro, né? Depende da estrutura da empreiteira. Fornecimento é uma parcela um pouco diferente de preço. A Petrobras, quando ela faz essa contratação, que é por preço global, ela divide a planilha em 2 tipos, né? Um é o fornecimento de materiais e o segundo são os serviços necessários para o fornecimento daquele material. O fornecimento de material, na verdade, ele é uma revenda. A empreiteira compra um material e pega e entrega para a Petrobras. E ela vai ser remunerada por essa compra. Já com relação aos serviços, por exemplo, de construção civil, seria a execução de um bloco de fundação, uma fundação profunda, uma estrutura pré-moldada. Isso tudo estaria na construção civil. E como é que isso é apresentado, né? Não é feito, como a gente está acostumado, uma planilha lá, bloco de fundação, 10 metros cúbicos. Né? Fundação profunda, hélice contínua, 100 metros. Estrutura de pilar, X metros cúbicos. A Petrobras tem um modelo de planilha, assim como as empreiteiras, que é um modelo mais de planejamento. Ou seja, todos os serviços eles estão quebrados em insumos, só que eles não estão agrupados por serviço. Então, você vai ter ali ajudante, servente, pedreiro, cimento, aço, forma. Só que você não vai ter, por exemplo, para bloco de fundação, X metros quadrados de forma. Você vai ter toda a quantidade de forma para executar todos os serviços de construção civil
daquele contrato. Então, fica um pouco, às vezes, difícil, quando você faz uma análise de quantidade, não no caso do material, mas da mão de obra, você saber aquele carpinteiro ele está alocado em qual serviço. Ele está fazendo aqui um bloco de fundação, ele está fazendo um pilar, está fazendo um envelope de eletroduto. Você não tem como mensurar isso, você não tem como segregar essa informação dentro dessa planilha de informação de preço. Da mesma forma que a montagem eletromecânica, né? A montagem eletromecânica são os serviços que são de natureza mais de construção industrial, que é a montagem das estruturas metálicas, instalações das bombas, serviço de solda das tubulações. Isso estaria englobado na montagem eletromecânica e que também seria apresentado da mesma forma. Bom, então a gente agora tem o desafio de enfrentar essa planilha de demonstração de informação de preço para verificar se houve ou não houve sobrepreço, né? O cartel a gente tratou daquela forma estatística e agora a gente vai identificar a existência do sobrepreço ou não. E qual é a referência de preço que nós devemos adotar no caso da Petrobras? Qual é a referência de preço para uma obra que custa 3 bilhões de reais? Será que o SINAP ele tem uma boa referência de preço? Será que o ciclo com o equipamento em cálculo do custo horário produtivo de equipamento, será que ele é uma boa referência para as obras da Petrobras? Será que a ABMI, que é uma associação que é composta pelas próprias empreiteiras, será que ela tem uma boa referência de custo de locação de equipamento? Então, a gente não tinha com exatidão essa resposta, mas a gente tinha o material necessário para a gente saber se essas respostas, saber se essas perguntas seriam respondidas ou não. Qual é para a mão de obra, qual que é o melhor indicativo para transporte pessoal, qual que é o melhor indicativo? Será que o Caditec tem é confiável? Ele pode ser espelhado em outras praças? Então, essas novas fontes, elas são originárias da fase 7, juízo final, e da fase 14, erga omnes, que são as apreensões realizadas nas grandes empreiteiras. O que a gente obteve nesse momento seriam cotações de preços, que, no caso, seria o setor de cotação dessas empreiteiras, encaminhando um e-mail pedindo uma cotação para determinado eletrodutos, coisas às vezes simples mesmo, assim, elementos simples, mas que havia um processo de cotação, encaminhando para alguns fornecedores, dentro da lista que a Petrobras tem um vendor list, que ela, para determinados insumos, ela exige que o fornecedor atenda alguns requisitos e faça parte desse vendor list. Então, nós achamos lá nas mídias alguns processos de cotações com preços obtidos no mercado, orçamentos das próprias empresas, né? Para determinado contrato tem lá um orçamento indicando a produtividade que ela adotou, os valores que ela considerou na montagem da proposta. E aí tem um porém, né? Porque nesse caso nós não sabemos se essa montagem de proposta já é uma montagem já com valores que ela considera que ela vai ganhar, ou é a montagem inicial que realmente representaria o preço dela antes de uma margem, de um aumento de lucro indevido. Contratos, nós acessamos contratos entre prestadores de serviços, como, por exemplo, fornecedores de refeição em obra, o que evita uma discussão que o TCU teve com a Petrobras, se a mandioca faz parte ou não faz parte do café da manhã do operário em Recife, e qual é o impacto desse preço da mandioca no custo. Desculpe voltar à mandioca, mas antes da presidente Dilma, esse assunto já foi tratado no ambiente do TCU também. Só que a gente tinha um contrato ali, por exemplo, com o preço, né, que seria fornecido de refeição, café da manhã, almoço, janta, lanche, detalhado os parâmetros e para obras da Petrobras, ou seja, atendendo às exigências da Petrobras.
Também achamos notas fiscais de materiais, equipamentos mecânicos, principalmente, por conta dos equipamentos tagueados, que são aqueles do o fornecimento. Ele tem uma lista de equipamentos que são, por exemplo, estrutura metálica, tubulação, material elétrico, e existem alguns itens que são equipamentos mecânicos que são tagueados, ou seja, ele tem um identificador único. Ele pode ser, o objetivo disso é monitorar desde a compra até o processo depois de manutenção, acompanhamento de produtividade desse equipamento. Então, somente em todo o complexo petroquímico, somente aquele número é relativo àquele equipamento. Não é um número genérico de equipamento. Então, as notas fiscais, quando a gente conseguia, e pedidos de compra, notas fiscais, elas já vinham rastreadas com esse número aqui, o que facilitou o nosso cruzamento. Porque, às vezes, se viesse só uma descrição de bomba, ficaria você dizer, mas qual bomba? Né? Tem 100 bombas aqui, qual bomba seria essa aqui? Né? Então, tem lá o identificador que foi suficiente para fazer um cruzamento. E bancos de dados. A gente também teve acesso a bancos de dados das empreiteiras, com os valores que ela considera para suas orçamentações. Então, dentro desses parâmetros que nós alcançamos, nós conseguimos responder essa pergunta, né? Qual é o melhor preço de referência para essas obras? E eu diria que acho que nenhum desses aqui está certo, mas também não está errado, né? Mas eles não se aproximam muito da natureza dos contratos da Petrobras. Talvez o CADTEC e as convenções coletivas de trabalho elas se aproximem mais, né? Mas os demais indicadores eles não são não refletem tanto a realidade desse tipo de contrato. Por que não reflete a realidade, né? Porque você tem aí não só o efeito escala, efeito barganha, mas você também tem a compra, ela é diferente. Ela não é uma compra num atacadista, mesmo que não seja no varejista, não é no atacadista. Ele compra diretamente na indústria. Então a gente chegou numa definição de que o custo real ele é o preço de mercado, porque não somente porque a gente conseguiu acesso ao custo real dessas empresas, mas porque o custo real ele refletia também a prática de mercado. O custo de determinada empreiteira ele se repetia em uma segunda empreiteira e dentro tanto de cotação quanto de nota fiscal, ou seja, não há por que você dizer que esse custo real ele não é um preço de mercado. O contrário seria mentiroso, seria enganoso. Porque o preço de mercado, aí nenhuma empresa vai fornecer um material para uma empreiteira dessa para tomar prejuízo, né? Então, o custo real ele reflete bem o preço de mercado. E isso pode ser analisado primeiro aqui num exemplo genérico que ficou sem os valores ali, mas eu já explico o que é. Isso aqui seria um exemplo genérico da formação de preço, a diferença entre a indústria e o varejo, né? A parte maior ali seria o preço da indústria e acima ali seriam os custos agregados para o varejo, que são impostos, lucros, despesas operacionais, que acabam fazendo com que o preço de varejo seja maior do que o preço da indústria. E para esses contratos as empreiteiras buscam a compra direta na indústria. E aqui, numa análise mais específica, me desculpe também, mas também acho que cortou um pouco uma parte aqui do gráfico. Mas a linha superior seria a linha do preço SINAP para o aço CA25 na Praça de Recife, onde 3,31 seria o primeiro quartil, 4,33 seria a mediana e 4,93 seria o terceiro quartil. A linha de baixo seria um estudo, né, que a gente desenvolveu, considerando o desconto dessa outra margem do preço da indústria para o preço do varejo. Então, a gente criou uma segunda linha, dessa vez, o que seria o preço, né,
embora o comportamento necessariamente não seja esse, mas vamos reduzir o preço do SINAP a um preço que seria industrial, o preço de aquisição direta da indústria. E aqui esse ponto aqui é o ponto em que algumas empreiteiras conseguiram adquirir esse material, que é um valor aproximadamente de R$ 2,80 o quilo para aquela época. Esse ponto aqui, se nós trazermos para essa nova linha, ele vai se situar entre o primeiro quartil e a mediana, o que é algo assim até esperado assim numa cotação, né? Embora se você exaurir bastante a cotação, você consegue até facilmente baixar do primeiro quartil. Mas como a indústria também tem o seu limite, né, você não consegue negociar com a indústria uma diminuição tão grande quanto você consegue no varejo, o preço ele não vai se situar tão abaixo desse primeiro quartil. Isso aqui demonstra o quê? Demonstra que, num caso desse de grande proporcionalidade, de grandes proporções de uma obra de grande porte, o valor de referência de varejo ele não tem sentido, porque se nós formos analisar o preço do SINAP nesse aqui, ele nunca vai alcançar o valor que realmente estava sendo praticado. E esse valor ele foi encontrado em algumas empreiteiras, não foi, de repente, uma empreiteira que conseguiu uma negociação especial com algum fornecedor. Não, ele se repetiu em várias empreiteiras e dado a escala de tempo, também em outros momentos. Então, esse é o preço de mercado. Esse preço que a gente conseguiu apurar junto ao material que foi apreendido, ele é o preço de mercado. E isso nos dá uma garantia de poder aplicar esse preço no confronto na formação de preço. Ainda mais que quando a gente volta lá para o demonstrativo de formação de preço, o insumo aço ele está cotado separadamente. Ele tem lá uma linha lá que é aço. Aço CA25, tantos reais por quilo em quantidade de valor total. Você não tem ali nenhum outro custo agregado a esse aço, a não ser, eventualmente, impostos que também são apresentados à parte na IBDI, que são apresentados à parte na planilha. Então, é um confronto direto. Um cara crachá. Você tem o preço que a empreiteira está adquirindo, está cotando esse valor, e o preço que ela está cobrando no DFP. O aditivo já traz uma outra realidade de proposta de preços, né, no ambiente dos contratos da Petrobras. Diferentemente da proposta inicial, que é da planilha demonstrativa de formação de preço, onde os insumos estão todos explodidos e não são vinculados aos serviços, nos aditivos, quando há alteração de escopo, os insumos eles são explodidos por serviço. Então, você até consegue identificar qual é a produtividade e analisar até essa produtividade se está adequada. Da mesma forma que continua sendo possível você analisar o preço, né? Como está tudo explodido, você consegue analisar insumo a insumo dentro da apresentação da quantidade. A dilação de prazo é outro parâmetro de aditivo, que geralmente ela envolve uma prorrogação de prazo devido a uma responsabilidade da Petrobras, e fica um pouco até às vezes difícil, né? Porque a gente tem se baseado muito em análise documental, e como a gente também está numa análise que essas obras já estão praticamente encerradas, fica um pouco às vezes difícil você analisar o mérito dessa dilação do prazo, né? A Petrobras alega que justifica que ela tem responsabilidade num atraso de determinado projeto, por conta de um projeto básico que não estava totalmente adequado, ou não estava suficientemente avançado, e ela acaba atrasando a complementação desse projeto básico, o que acaba ocasionando que a mão de obra indireta mobilizada na obra ela fique, aí é algo que eu discordo, mas a justificativa, ela fique ociosa, ou que haja necessidade de
postergar esse histograma de mão de obra, ajustar esse histograma de mão de obra. Em alguns casos, é feito um ajuste, quando o prazo é muito impactante, é feito um ajuste no histograma. E aqui são pagos toda a mão de obra indireta, todos os custos inerentes a essa mão de obra indireta mobilizada no canteiro. Então, são dois tipos de aditivo, né? Um aditivo que vai alterar o escopo, em que vai ter o serviço e vai ter os valores relativos a esses serviços, e um aditivo que vai ser de dilação de prazo, onde há o pagamento da mão de obra que teve que se mobilizar por mais tempo. Nós fizemos análise em alguns contratos do comportamento do aditivo. Os primeiros aditivos que foram pactuados, eles basicamente mantiveram a diferença de sobrepreço que a gente observou no contrato como um todo, né, no contrato sobrepreço original. Posteriormente, com o avanço da obra, esses valores começaram a ser negociados de forma diferente. Como é que o aditivo é negociado na Petrobras? Tem lá uma proposta de alteração de escopo, por exemplo, de escopo. Tem uma proposta de alteração de escopo, a Petrobras reconhece, ela autoriza e, posteriormente, é feita a negociação do valor. A empresa contratada apresenta quanto é que ela entende que tem que ser remunerado por aquele serviço. Esse valor tem que ser valores históricos, valor P0 do contrato, data base do contrato. E a Petrobras aceita ou não aceita esse valor, né? Ela faz suas estimativas e aceita ou não aceita. Até em 2010 e 2011, a Petrobras, o preço pactuado entre a Petrobras e a empreiteira dos aditivos, ele ainda refletia o sobrepreço original do contrato. Posteriormente, 2012 e principalmente em 2013, esses aditivos, em relação no que tange ao preço dos insumos, ele já se apresentou zerado, ele já estava de acordo com a referência que a gente tem encontrado no material. Embora a proposta da empreiteira seja sempre acima. A gente encontrou casos absurdos ali em que a proposta de remuneração de determinado aditivo era de 30 milhões e que foi fechado por 3 milhões. É uma diferença significativa de valores, né? E esses valores de 2013, se você pegar esses valores e replicar no DFP, eles vão indicar também um sobrepreço do DFP. Afinal, eles estão, né, se está zero aqui, vai estar zero também no DFP, o sobrepreço. Aparentemente, não há uma explicação muito óbvia do porquê que, a partir de 2012 e 2013, isso começou a diminuir, né? Mas eu acredito que, muito provavelmente, pela atuação do TCU, né, na fiscalização desses contratos e até pela própria CPI, né, que em 2013 teve a primeira CPI e talvez tenha inibido um pouco essa prática, talvez os servidores da Petrobras tenham se sentido mais inibidos em concordar com aditivos mais gordos, assim. Todo esse conjunto de dados que nós obtivemos, tanto das empresas suspeitas, valores suspeitos, contratos suspeitos e negócios suspeitos, foi feita uma integração entre engenharia e contabilidade. Enquanto a nossa força-tarefa lá ela é composta por engenheiros civis e contadores, né, e com apoio da área de informática. A gente trabalha de forma que qualquer informação que a gente julgue importante ou julgue assim diferente, que essa informação ela é jogada ao ar, assim, olha, estou com determinado empresa aqui, determinado valor que está suspeito, a gente joga no ar, né? É um brainstorm ali durante o fato. E cada um vai, será que é por conta disso? Será que é em função disso? Daí, um contador joga, olha, eu estou com um serviço aqui de
por exemplo, de terraplenagem aqui que está sendo pago em tal data, relacionado a tal contrato. Daí você fala, não, mas esse serviço nessa data já não deveria mais existir, né? Ou a gente chega assim, olha, eu tenho aqui um pagamento aqui para uma empresa que não tem justificativa desse serviço ter sido pago, né? Você tem como verificar se essa empresa tem alguma investigação sobre ela, se ela já foi alvo de abertura de quebra de sigilo fiscal ou bancário. Então, a gente, nesse brainstorm nosso, a gente tem conseguido alcançar pontos diferentes, né, informações diferentes. E eu acho que esse círculo aqui, ele é o novo paradigma da atuação pericial. Porque até então, o que foi apresentado aqui são algumas práticas que já têm sido adotadas, tanto pelo Tribunal de Contas, tanto quanto pela própria perícia criminal, e não trazem muita novidade. Mas essa integração aqui, essa análise conjunta das informações, essa sim é um novo modelo de trabalho que eu entendo que deve ser repercutido em outras operações. Como forma assim, só de ilustrar, né, como isso funcionou e o resultado, nós tivemos um contrato da Petrobras que nós analisamos, que nós identificamos que havia sobrepreço em todos os principais insumos. Todos os principais insumos estavam majorados ali entre 20% e 30%, ou até mais, em alguns casos pontuais, assim, até 1.000 e poucos por cento. Mas a estrutura metálica não estava majorada. O preço da estrutura metálica que a empresa cobrava, assentava no DFP, estava de acordo com os custos que ela tinha em nota fiscal. E isso nos despertou até estranheza, porque está tudo errado, né? Por que a estrutura metálica vai estar certa, né? Normalmente você faz o contrário, né? Você acha que está tudo certo, tem alguma coisa errada aqui, não? Quando tem alguma coisa certa, você acha que está errado, né? Porque não pode estar certo, está tudo errado. E a gente começou a olhar com uma lupa, né, esse fornecimento de estrutura metálica. A primeira lupa que nós passamos nisso foi verificar os valores de cotações daquela estrutura metálica. E a gente chegou lá nas cotações, a empresa fornecedora com o melhor preço na cotação, mas ainda com um preço abaixo do que estava constando nas notas fiscais. E as outras empresas com valores um pouco acima da empresa que tinha a melhor cotação, né? Uma oscilação normal de mercado, mas abaixo do valor que estava nas notas fiscais que o consórcio acabou comprando esse material. Não está errado, né? Porque se vamos supor que a empresa, a fornecedora que ele fez a primeira cotação, não conseguisse mais sustentar aquele preço baixo, você poderia, não vou fechar com você, vou fechar com a segunda empresa que está com preço ainda abaixo da minha planilha, da minha proposta de preço. E começamos a passar os olhos nessas notas fiscais. E, de repente, a gente identificou o contrato, a execução da obra, acho que tinha uns 6 meses, não tinha muito mais que isso. E haviam ali valores expressivos de alteração de projeto geométrico. A nota fiscal tinha lá X milhões em quantidade de fornecimento de material e outros X milhões em alteração de projeto geométrico. Alteração de projeto geométrico no início da obra, com esse impacto, né? É meio estranho, né? No segundo, terceiro pedido de compra, né? Se fosse um período bem depois, né? Você vai dizer, teve que desmontar e remontar de novo a geometria da estrutura metálica, não está compatível, né? E aí a gente passou essa informação, né, até no caso, foi uma interação, né, entre contabilidade. Olha, tem esse valor aqui de projeto geométrico aqui nessa data aqui, né, que não tá, isso aqui não é consistente, né, já está tudo inconsistente, e isso aqui está mais inconsistente ainda. O colega de contabilidade foi lá e fez um cruzamento de movimentação financeira e identificou que essa empresa
fornecedora de estrutura, em data de alguns dias depois, havia repassado o valor, uma diferença ali de alguns milhares de reais, mas que era condizente com algum imposto, havia repassado o valor quase idêntico a uma empresa de operação de lavagem, inclusive do Alberto Youssef. Então, o que aconteceu nesse caso? A gente conseguiu rastrear de forma muito precisa a movimentação financeira. O consórcio, para não se sujeitar a pagar diretamente a propina, até porque nem diretamente foi, né, porque primeiro vai para o Alberto Youssef, depois pagar a propina para os agentes públicos, né? Mas para a empresa contratada não pagar diretamente para o Alberto Youssef, ela fez uso de uma empresa fornecedora que é para essa empresa fornecedora pagar o valor indiretamente para o Alberto Youssef. E começamos também a revasculhar as mídias, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa assim ainda mais contundente, né? E acabamos achando embora eu já acho que isso já seja um baita batom na cueca, nós achamos um outro batom na cueca, que é um e-mail de um funcionário de determinado nível questionando aquele pagamento. Não, esse pagamento aqui tem que ser feito, não tem que ser feito, e o diretor da empresa, não, tem que ser feito, e lança na conta tal. Então, quer dizer, você já percebe ali que você amarra tudo. Primeiro se amarra o fato de a empresa, na análise do preço, não estar vinculada. Você ter ali um lucro abusivo, um preço abusivo em todos os demais insumos, e na estrutura metálica você não tem esse preço abusivo. Daí você pega e reflete que o preço que ela está comprando não está de acordo com as cotações que ela tem, mas porque ela está pagando mais caro. Depois você identifica que a empresa fornecedora passou dinheiro para uma empresa de lavagem de dinheiro. E, por fim, você identifica que há uma comunicação que isso era consciente da própria empreiteira, da própria contratada. Então, e isso a gente conseguiu, em mais outros casos também, a gente conseguiu fazer esse brainstorm e conseguiu identificar outras movimentações financeiras através de incompatibilidade, serviços que estavam com valores superiores aos valores previstos na planilha, empresas que não tinham um porte adequado para fazer determinado tipo de serviço. Então, isso seria mais ou menos o que a gente tem chamado assim, a cereja do bolo, né? Que é você conseguir, além de identificar o sobrepreço, você contextualizar esse sobrepreço no âmbito da movimentação financeira. O dinheiro saiu daqui, passou por aqui, foi por ali, por quê? Né? E de qual o modus operandi dessa movimentação financeira. Eu acho que esse foi o grande, assim, um grande avanço que a gente teve trabalhando de forma interdisciplinar, né, na Lava Jato. E não é só, às vezes, essa interdisciplinaridade, às vezes ela não está vinculada somente à perícia, né, também que fique claro. Né, isso, às vezes a gente pega informações com as equipes dos agentes, com os delegados, olha, essa empresa aqui tem alguma informação dela, a gente está considerando que ela é suspeita. Então, a gente acaba consolidando muita informação através da troca de conhecimento. Bom, aqui é quase finalizando, né? O outro ponto também importante da operação foi a atuação de peritos na fase de busca e apreensão. Nós tivemos, os peritos criminais, eles atuaram principalmente na fase 14, de forma mais conjunta com a equipe que fez a busca e apreensão. De que forma? A gente, naquele momento, a gente foi responsável por orientar, né, onde é que a gente pode encontrar essas informações, todas que poderão nos subsidiar nos trabalhos futuros, né, nos confrontos futuros. Então, esse material de empreiteiras, né, que a gente obteve, mais atuação pericial, acabou, né, desencadeando na fase 14. Né, e eu falta um pouco agora o tempo para falar e falar na fase 14.
onde ocorreu, entre outras, a prisão do Marcelo Odebrecht, né? Muito por conta da atuação pericial, né, em cima disso, na análise do material, como também a atuação pericial, né, a orientação que os peritos deram na busca e apreensão. Essa orientação que os peritos deram na busca e apreensão, ela nos deu um salto de qualidade no trabalho, mas também um salto de abrangência no trabalho. Nós tínhamos, antes da fase 14, os contratos que a gente analisou anteriormente, a gente chegava ali em torno de 50% a 60% do contrato analisado, que para a gente era pouco, porque a gente quer alcançar um parâmetro maior, né? A gente quer uma análise mais ampla. Depois da fase 14, a gente conseguiu dar um salto nesse parâmetro de 50% a 60%, até valores na casa de 90%. Tem itens que a gente não consegue analisar, não consegue e acho que nunca vai conseguir. Mas a gente conseguiu, devido à atuação pericial na operação, orientando o material de busca, quem é que trabalha com um determinado contrato, quem é que pode, onde é que pode ter determinado material, a gente conseguiu esse salto de qualidade no material, no confronto de material, esse salto de qualidade no material para poder fazer um confronto mais abrangente. Bom, de forma geral é isso, né? Eu gostaria novamente de agradecer a Ibraop, né, informar que trabalhar na Operação Lava Jato tem sido assim, um motivo de muito orgulho para mim, porque a gente está fazendo, eu acredito que não é a primeira operação da Polícia Federal, e eu espero que seja a última dessa magnitude, embora eu acredito que não seja a última dessa magnitude, né? Mas ela tem sido um motivo de orgulho por conta das manifestações populares, né, da manifestação que tem gerado na mídia, que tem gerado... uma vez por mês, normalmente, alguns populares vão à frente do prédio da superintendência lá no Paraná, cantam o hino nacional, estendem faixas. Em maio, agora, foram entregues flores. Esses populares foram lá e entregaram flores para as mulheres policiais no Dia das Mães. Então, toda essa manifestação de apoio que a gente vê nas ruas, isso nos tem deixado de orgulho e nos motiva ainda mais para trabalhar e continuar dedicando, nem que isso represente algum sacrifício pessoal, sacrifício familiar, mas com o objetivo de ter um resultado, de alcançar esses resultados que têm sido vistos por aí, né? Então, bom, de forma geral, era isso. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Eu quero parabenizar o nosso palestrante, trouxe muitas informações valiosas, e eu vou abrir um pequeno espaço de tempo para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor João Valim, eu queria parabenizá-lo de início pela apresentação do trabalho e pelo trabalho em si desenvolvido pela Polícia Federal. Não seria talvez uma pergunta ou talvez uma incitação nisso aqui. A Polícia Federal trabalhou de forma brilhante nesse caso com uma ferramenta que seria interessante se os tribunais de contas pudessem dispor também, que é a análise aí, esse confronto multidisciplinar dos peritos de engenharia com os de contabilidade. A gente tem uma certa dificuldade de manusear, manipular, na verdade, essas notas fiscais dos empreiteiros, vamos dizer assim, porque temos uma série de dificuldades de acesso. De modo que as análises dos tribunais de contas elas precisam se pautar nos custos dos serviços, que, por sua vez, dependem dos insumos, cujos preços de mercado são trazidos, ou pelo menos na tentativa de se trazer o mais próximo possível da realidade, por institutos, como foi detalhado nas palestras de ontem, do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas.
Na verdade, essa minha intervenção é na esperança de, quem sabe, não, a Polícia Federal não é feita para isso, espero me expressar bem, mas os técnicos da Polícia Federal, após esses trabalhos, começarem a sintetizar esses resultados, claro, não importando nome de empreiteiras, nomes de administradores, nomes de operações, mas sintetizar talvez os resultados conquistados, observados pela Polícia Federal. Quanto, de fato, é esse efeito de barganha observado da forma concreta. Vocês têm um material precioso na mão e o tratamento desses dados, o tratamento estatístico por trabalhos científicos, se trazidos como bibliografia, vai municiar, sem dúvida, os trabalhos dos tribunais de contas. Eu vou até além disso, né? Eu acho que isso é importante, essa consolidação desse banco de dados, mas nós estamos percebendo que algumas empreiteiras estão fazendo acordos de colaboração, acordos de leniência. E eu achava interessante, e achava importante, que essas empresas constassem nesses acordos, que essas empresas fornecessem os bancos de dados dela. Porque a gente não precisa daí trabalhar com um material que é apreendido, que tem toda uma questão, né, judicial, jurídica, de saber se existe sigilo ou não, né, e vincular esses acordos, né, dessas empreiteiras. Por sinal, esses acordos, em alguns casos, estão sendo assim, até, vamos dizer assim, bem oportunos para elas, mas vincular que elas tenham que fornecer o banco de dados, elas têm que colaborar mais efetivamente, elas têm que cobrar num sistema que funcione, em que você consiga, para obras desse porte, você consiga uma referência adequada. Não é o IBGE que vai conseguir, numa pesquisa, alcançar esse parâmetro de informação que eles têm. Então, acho que talvez, não sei se uma missão para os tribunais de conta, para o CAD, ou para mesmo a Polícia Federal ou o Ministério Público, mas é fazer com que elas também sejam chamadas à responsabilidade para serem instadas a fornecerem esse banco de dados dela. Mais alguém? Boa tarde, Gustavo, TCU. Queria primeiro parabenizar o excelente trabalho da Polícia Federal. E, com relação à questão da avaliação do sobrepreço, ficou bem clara a questão do custo do material. Né? Vocês pegaram cotações e tiveram acesso às notas fiscais. Agora, com relação à produtividade do serviço para você compor o preço final, assim, para mim não ficou tão claro se vocês utilizaram o ciclo, o SINAP, nesses casos de produto, como é que vocês conseguiram para poder fechar o preço final, incluindo mão de obra e serviço, e material, desculpa. No demonstrativo de formação de preço, nós não atacamos a produtividade, né? Em função dela não estar segregada por serviço, nós precisaríamos fazer toda uma análise do projeto, o que demandaria um tempo que traria uma ineficiência à investigação, né? Então, isso não seria muito propício. Com relação aos aditivos, a gente já partiu da premissa da produtividade da Petrobras, porque, em alguns casos, ela que apresentava a planilha para dizer se estava adequada ou não a proposta. E a gente também, em alguns casos, a gente tinha, para determinados serviços, a produtividade das empresas, que a gente fazia aquela validação para ver se estava de acordo ou não, e também corroborando também com SINAP e ciclo, mas eu digo que, em alguns casos, não reflete, né? Você pega, por exemplo, no caso de uma armadura de uma fundação profunda, né? Você tem todo o transporte, né, horizontal, que, no caso de uma obra desse, ele é expressivo, e que você não consegue medir isso no SINAP ciclo, né? Mas nós tentamos, para os aditivos. Na demonstração, no demonstrativo de formação de preço, nós simplesmente esquecemos, porque não havia, né, não há, nesse momento,
condições de fazer um trabalho dessa magnitude para alcançar isso. Apesar de, né, a gente ter tido acesso aos histogramas de controles gerenciais das empresas e perceber que, pelo menos pelos histogramas, a mão de obra mobilizada, né, prevista, né, estava de acordo com o que é realizado, né? O que, por exemplo, nos traz assim, ó, não estamos abordando isso, mas talvez isso não seja um problema que seja preciso abordar. Obrigado. Bom, gente, eu quero parabenizar o nosso palestrante pelos esclarecimentos que trouxe para o nosso ENAOP. Ficou evidente aqui que o nosso mote, né, a padronização e a uniformização, ela é importante para o sucesso de um trabalho. Ficou registrada aqui a importância do planejamento dos trabalhos, considerando o volume de trabalho e a quantidade de pessoas. Então, ficou evidente que é necessário planejar. Ficou evidente também o valor do trabalho coletivo, interdisciplinar. Então, essa experiência da Petrobras nos trouxe um monte de informações, um punhado de informações que, se fizermos o trabalho bem feito, que se planejarmos e se usarmos os recursos matemáticos de engenharia, nós poderemos fazer trabalhos e que a sociedade vai perceber. Então, ficou muito evidente. Eu quero parabenizar a Polícia Federal como um todo. Acho que a satisfação da população está aí, é gritante, e o maior poder é o poder do povo, e é o povo que a gente tem que satisfazer, gente. Então, agradeço muito, né? Sucesso. Eu imagino que vocês tenham trabalhado bastante e que vocês não percam a motivação e que tudo dê certo e que, como ele bem disse no início, tomara que não tenha mais operações como essa. O ideal, né, para o nosso país é que não ocorresse esse tipo de situação. Agradeço muito e declaro encerrados os trabalhos dessa mesa.